Olá, hoje é terça-feira, 15 de janeiro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, veja como as atividades do Programa Esporte Integral da Unicinos, o PEI, divertem as crianças no período de férias. E você sabe como distrair as crianças no período em que elas estão longe da escola? Aqui no estúdio a gente dá dicas de atividades que podem distrair a garotada, além de aproximar pais e filhos. Participe dessa conversa pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Tem também bate-papo com os integrantes da peça Cálice, que vai estar em cartaz no Porto Verão Alegre. O espetáculo apresenta as músicas censuradas na época da ditadura militar. O Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente! As férias escolares significam descanso e diversão para as crianças. Mas o problema é quando os pais voltam à rotina de trabalho e não têm tempo para ficar com os filhos. Esse é um problema mesmo, Kelly. Mas uma opção para distrair a criançada nesta época do ano são as colônias de férias. E uma das tradicionais já está acontecendo e é realizada pelo Programa Esporte Integral da Unicinos, o PEI. E eu mostro para você algumas dessas atividades. O ônibus escolar chega e a criançada desce com mochila nas costas. Essa cena seria típica de um dia de estudos. Claro, se o destino fosse a sala de aula. Mas a pressa dos alunos é para entrar em um campo de futebol. É que é ali que acontecem algumas das atividades da 5ª edição da Colônia de Férias Sol, Bola e Algo Mais, realizada pelo Programa Esporte Integral da Unicinos, o PEI. Por aqui, acordar cedo não é problema. Quando o transporte passa no Morro do Paula, um bairro de São Leopoldo, as primas Caroline, Rosane e Claire já estão prontas para um dia de diversão. Tem bastante coisa pra fazer em casa, mas é que aqui a gente se sente melhor, sabe, de muita atividade e vem os amigos. Então, assim, não são nossos professores, são amigos, então eles vão juntos, estão sempre juntos. Então, é uma coisa que, sei lá, é muito bom. Não tem essa explicação pra dizer como ela sabe, como é bom estar aqui. Essa é a primeira vez que Caroline participa de uma colônia de férias e, pelo jeito, a experiência já foi aprovada. Eu queria ver como é que é a colônia, porque eu nunca tinha vindo, né? Daí eu quis ver como é que é. Daí eu tô gostando bastante de fazer a colônia, de ver meus amigos que eu tenho aqui. As estudantes estão entre as 110 crianças que se inscreveram para 2 meses de atividades de férias do PEI. O PEI sendo um serviço de acolhimento, a gente não pode parar as nossas atividades, então a gente necessita atender todos os usuários o ano todo. E a colônia é uma maneira da gente fazer isso de uma maneira divertida, de uma outra forma, que saia, né, da rotina das nossas atividades durante o ano. Então a colônia é pensada para ser esse outro espaço, com cara de férias realmente. Os encontros acontecem no Complexo Esportivo da Unicinos e também na Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB de São Leopoldo. A importância surge da ociosidade do clube nos períodos da manhã e tarde e da necessidade das crianças de lazer, né, e de serem acompanhadas, especialmente no período de férias, né, que são crianças carentes da nossa comunidade. E passatempo é o que não falta para a gurizada. Tem hóquei na grama, futebol e até brincadeiras com um bolão. E com o calor desta época do ano, as atividades que mais chamam a atenção das crianças acontecem aqui, na piscina. Além de se refrescar, os participantes aproveitam para fazer várias atividades recreativas. A gente vai ter caça ao tesouro, vai ter alguma iniciação de natação que eles mesmos pedem, porque eles não sabem. Atividades assim que agradáveis, que eles vão gostar, mas que ao mesmo tempo vão acrescentar, né? Vão acrescentar um aprendizado para eles, seja no sentido motor ou seja no sentido cognitivo mesmo, assim. Além dos exercícios, alguns aproveitam para escorregar e ainda tomar aquele banho de sol. E com tanta diversidade de brincadeiras, a procura pela colônia só aumenta. A cada ano que passa, a gente faz as inscrições para a colônia mais cedo e as vagas se esgotam também mais cedo, né? Então, acho que isso é uma boa avaliação, né, do sucesso da colônia de férias. A gente está entrando na 2ª semana e a gente já tem 125 participantes, já atingimos, né, o nosso número máximo de participantes. Então, acho que esse também é um dado importante, né, da colônia de férias do PEI.
Para essa temporada, as vagas para a colônia de férias do PEI já estão esgotadas. Quem tiver interesse, né, Priscila, pode se inscrever e fazer parte de uma lista de espera. A colônia, que iniciou na primeira semana de janeiro as atividades, encerra no dia 21 de fevereiro e reúne participantes de 6 a 18 anos. Mais informações no telefone 3590-8789. Isso aí. E quem tem filhos ou convive com crianças em casa sabe que nesse período de férias é preciso ter muita energia, disposição e criatividade para distrair a garotada. É verdade. Mas também é uma ótima oportunidade para estreitar a relação com a família. Isso mesmo. E quem está aqui com a gente para falar mais sobre esse assunto e trazer dicas de atividades para as férias é a Ananda Varpechovski, que é psicóloga, e também a Regina Umersbach, professora de pedagogia da Unicinos. Olá, sejam bem-vindas. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ananda, então qual é a importância de se ter essas atividades nesse período de férias para as crianças? Bom, na verdade, a importância, eu acredito que depende muito da idade da criança. Sim. Mas eu gostaria até de salientar a participação dos pais todo ano, eu acho, assim, acompanhando o desenvolvimento dos filhos e para entender e conseguir escolher melhor a atividade mais apropriada no nível de desenvolvimento que o filho estiver. Então, Sim. nesse sentido, poder... sim, oportunizar atividades mesmo nas férias, mas entrando num ritmo diferente da rotina normal e podendo se adequar à idade da criança. E isso é, como a psicóloga mesma disse, Ananda, que vale independentemente de qualquer idade, não é, professora? Ou seja, até crianças que estão na creche e que têm, né, período de férias, os pais devem manter atividades com elas, né? E é possível. Primeiramente, acho que é importante que a gente deixe claro que férias não pode ser sinônimo nem de martírio para as crianças, Exatamente. nem de martírio para os pais, né? Eu acho que isso é fundamental. É um momento em que a criança também quer... e o adolescente quer poder decidir o que vai fazer neste momento, sem que as coisas sejam tão dirigidas, não é? E tão determinadas pela família, né? Eu vejo que a relação familiar, nesse momento, tende a se fortificar, desde que a família possa encarar isso com muita naturalidade. Essas são as dicas para deixar essa relação harmoniosa, então, já que os pais convivem mais tempo, né, com os filhos nessa época do ano. Com certeza. E eu tenho assim, a clareza de que nós precisamos pensar, assim como nós, trabalhadores, saímos em férias para nos descansarmos e fazermos outras coisas, as crianças também. Então, o recado que eu deixo, assim, se isso é possível, não vamos tornar as férias uma repetição do que foi durante o ano todo. Tá certo. E, Ananda, como é que a gente faz, então, essa adaptação? Como é que os pais e familiares podem fazer essa adaptação em casa? Porque, muitas vezes, também é importante ressaltar que as crianças, elas passam esse período com os avós ou com outros parentes. Eu acho que é importante pensar que é um período de readaptação até de regras, limites, porque mudam os horários, né? A gente está colocando aqui que é importante ter a flexibilidade tem que ser maior, tem que entender que sim, é férias. Então, é um recontrato, né? Recontratar com essa criança, com esses filhos, o período que vai ser para brincar, o período que vai ser, né, para descanso, para lazer livre dele, enfim. Nesse sentido, poder flexibilizar mais. Claro que não saindo da questão de colocar as regras e limites necessários para a criança. Com certeza. Bom, professora, como a gente viu ali na reportagem, as crianças tiveram várias atividades recreativas ali na colônia, né? Mas a gente queria algumas dicas também de outras atividades que podem ser feitas nessa época do ano, além das atividades recreativas, joguinhos, né? Eu penso que as próprias crianças ou adolescentes envolvidos, eles vão indicar os caminhos, né? Nós, pais, professores, não precisamos ter essa preocupação de sair correndo e querer fazer todo o programa dos nossos filhos, né? Eu vejo que é importante que, quanto pai, mãe, avô ou avó que fique, é que ofereça um espaço com garantia, não é? Respeite a característica de cada criança, cada adolescente. A gente não precisa ter uma preocupação louca que cabe a nós providenciarmos tudo isso. A própria criança, o próprio adolescente, ele pode fazer isso, desde que ele tenha o apoio da família. E uma das situações, eu acho, bastante claras as pessoas gostam de brincar com outras pessoas, né? Então, é importante que a família abra a possibilidade que eu possa trazer um amigo ou uma amiga, que a gente possa ir na casa de um amigo ou de uma amiga. Não tem necessidade de sairmos consumindo, se é isso que eu posso dizer. Principalmente para filhos únicos, né, professora?
Também. A brincadeira fica bem mais legal. É com a verdade, fica pessoa. mais divertido. Claro, às vezes, dependendo da faixa etária, até brinco com o meu amigo imaginário. Mas esse imaginário tem hora que ele também vai embora, né? Ah, é verdade. Ele não Bem, persiste. o Conexão faz um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando mais sobre esse assunto e vamos dar também dicas de atividades que os pais podem realizar em casa com os filhos no período de férias. É isso mesmo, nós já voltamos, não saia daí.